Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 18. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 18. Eu vou ler junto com os irmãos a partir do versículo de número 30. Primeiro Reis, capítulo 18, versículo de número 30. Glória a Deus. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 18, versículo de número 30. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. Amém? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. Restaurou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez ao redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse ainda: fazei uma segunda vez, e fizeram uma segunda vez. E de novo fazei uma terceira vez, e fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu de água também o rego. E sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Caiu então fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra, e disseram: ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Versículo 39. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Pai, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nesta hora, no poder do teu Espírito Santo, e nós oramos para que esta palavra venha tocar o nosso coração nessa noite e nos aproximar do Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o teu nome seja santificado através desta palavra, e que seja, meu Deus, o Senhor, através dela, agregar conhecimento do Senhor ao nosso coração, e fazer, Deus, com que a nossa intimidade com o Senhor seja aumentada nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Esse é um dos principais episódios do ministério profético de Elias. Elias é um dos, para não falar o segundo maior nome na história de Israel, né? A gente fala um dos, porque o segundo nome mais lembrado na história de Israel é Elias. O primeiro nome mais lembrado na história de Israel é Moisés, né? Então Moisés e Elias são 2 referências que nós temos no Antigo Testamento dentro da história de Israel. Moisés se tornou conhecido, claro, pela escrita da lei do Senhor, por legislar sobre Israel, pela libertação promovida a Israel do Egito, do cativeiro egípcio, né?
Então se tornou, claro, por ser o legislador de Israel, o maior e mais lembrado nome na história de Israel, no período do Velho Testamento. O segundo, que é o que nós vamos falar aqui nessa noite, Elias, ficou lembrado na história de Israel pelos seus grandes feitos, pelos milagres. Nós não temos um livro escrito por Elias, nós não temos uma carta, nem sequer um bilhete. Muito provavelmente Elias era um profeta que não tinha nem leitura e nem escrita. Muito provavelmente Elias não se preocupou em registrar ou em escrever as suas profecias. Ainda bem, né? Glória a Deus por isso. O Senhor levantou outros homens, historiadores da época, visto que nós não sabemos quem escreveu 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, para constar nas páginas do Antigo Testamento essas maravilhosas histórias e esses grandes feitos de um dos maiores nomes do Antigo Testamento. Elias não ficou conhecido por aquilo que ele escreveu, como foram vários outros profetas, mas Elias ficou conhecido pelos seus grandes feitos, pelos milagres. Enumeradamente falando, a Bíblia registra 7 milagres realizados por Elias. Essas 7 ações são literalmente chamadas de milagres. Sabe por quê? Você sabe o significado da palavra milagre? A palavra milagre é quando Deus faz algo que outrora no passado nunca havia acontecido. Isso é milagre, né? No contexto português do nosso vocabulário, né, do nosso vocabulário português, nós chamamos, por exemplo, uma cura de um paralítico, nós chamamos de milagre. Só que, biblicamente falando, não que está errado, porque é a nossa cultura, é o nosso vocabulário, biblicamente falando, a cura de um paralítico não é um milagre. Por quê? Porque Deus já fez isso no passado. Presta atenção. As 7 ações de Elias são inéditas até o seu acontecimento. Até Elias nós não temos ressurreições. Até Elias nós não temos multiplicação de farinha, de azeite. Até Elias fogo não caía do céu para consumir o holocausto, como aconteceu nesse episódio que nós lemos. Até Elias essas coisas não aconteciam na história de Israel. É a partir de Elias que Israel percebe a grandeza das coisas e das manifestações que Deus poderia fazer no meio deles. Por isso, que enquanto Moisés é chamado de legislador, Elias é chamado de o profeta dos milagres. É claro que um não é mais importante que o outro, né? Nós precisamos dos dois. O que seria de nós sem a lei? Inclusive estamos estudando isso aqui na segunda-feira. E o que seria de nós, ou o que será de nós, sem os grandes feitos de Deus a nosso favor? O que seria de nós sem os grandes milagres de Deus a nosso favor? Israel aprende sobre lei com Moisés e aprende sobre o poder de Deus com Elias. Entre os 7 grandes feitos de Elias nas páginas de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, nós temos essa do capítulo 18, que acabamos de ler. E eu queria extrair com você algumas verdades práticas para nós, dentro desse texto que nós acabamos de ler aqui, dentro desse acontecimento. Eu sei que você já conhece a história, e para te refrescar a memória, eu quero lembrar você o que está acontecendo. Há uma grande perseguição em Israel. O rei é Acabe, sua esposa é Jezabel. Eles permitem a idolatria entrar no meio de Israel, e eles permitem que adoradores de Baal comecem a conviver junto do povo de Israel. Quando isso acontece, a nação é contaminada, e o pecado toma uma proporção sem igual em todo o território de Israel.
Mais ou menos, irmãos, o que tem acontecido com nós nos tempos atuais. Você já olhou à sua volta e já percebeu o quanto que o pecado tem estado próximo de nós? Não se escandalize com o que eu vou falar. Nós estamos a um triz de pecarmos a todo momento. O crente nunca conviveu tão de perto com o pecado quanto agora. Nunca foi tão fácil prostituir, nunca foi tão fácil adulterar, nunca foi tão fácil usar drogas, nunca foi tão fácil o acesso à pornografia, nunca foi tão fácil o acesso à bebida alcoólica, a drogas ilícitas, nunca foi tão fácil como nós temos de facilidade nos dias atuais. Se não vigiarmos, do maior ao menor, será que existe maior e menor entre nós? Estamos a um triz de cometer um pecado e transgredir contra o nosso Deus. O pecado disseminou na nossa sociedade, na nossa comunidade, à nossa volta, de tal maneira que eu tenho ficado assustado nesses últimos tempos. Isso aconteceu com a história de Israel, nesse período, com a chegada dos adoradores de Baal. Israel se corrompeu a tal ponto de o próprio profeta Elias achar que ele era o último. Eu convido você a ler o capítulo 18 na sua casa, e Elias pensa, ele não era o último, mas a situação de pecado era tão grande, que ele pensou assim, não resta mais ninguém que adora ao Deus verdadeiro, ficou só eu de profeta em Israel. Irmão, você já teve essa sensação de que parece que só você é crente? Então assim, gente, estou achando que não existe crente igual eu mais, estou achando que os crentes de hoje é diferente. Na minha época eu não podia isso, não podia aquilo, hoje a gente vê os crentes fazendo um monte de coisas que não podia fazer. Esse era o sentimento de Elias, quando ele viu 450 profetas de Baal. Não se assuste, isso mesmo, 450 pastores de Baal, em Jerusalém, na cidade santa, próximo à casa de Deus, buscando a um Deus chamado Baal, a um Deus estranho. Ele pensou assim, eu sou o último. Tem hora que eu tenho essa sensação, irmãos, de nós sermos os últimos que acreditamos na Bíblia, sermos os últimos que acreditamos que não precisa inventar moda, a não ser pregar a Bíblia para alcançar o céu e carimbar a nossa salvação no dia que Jesus voltar. Essa era a sensação de Elias, uma perseguição pecaminosa. Não era só uma perseguição a fio de espada que ele vai sofrer de Jezabel, uma perseguição relacionada a pecado. Sabia que tem muito cristão enganado? Enganado com o quê, pastor? Vou te explicar. Tem muito cristão achando que a perseguição próxima à vinda de Jesus é a perseguição que a gente via nos filmes. Arrebatamento, Deixados para Trás. Quem assistiu Deixados para Trás? Irmãos, estão precisando assistir Deixados para Trás, o filme é bom. Como que era a perseguição de Deixados para Trás? Chegava um oficial do exército, com a metralhadora dentro da igreja, colocava os irmãos de joelhos. Isso acontece no Deixados para Trás. O funcionário do exército, soldado, ele entra dentro da igreja e põe os irmãos de joelho. Aí, ele chega a espingarda na cabeça dos irmãos de joelho e fala assim, ou nega Jesus, ou eu vou estourar sua cabeça aqui agora. E aí tinha um irmão que era mais frio e falava, não, eu nego Jesus, eu nego Jesus. Aí ele levanta e vai embora. E aí o outro fala assim, não, eu nego Jesus, eu nego. Né? É o contrário, né? Não, eu nego Jesus, vai embora. O outro fala assim, não, eu não nego Jesus por nada. E aí parecia só o tiro. Pá! Assim, morreu. Nós achamos, irmãos, nós pensamos que assim será a perseguição próximo à vinda de Jesus. Nós achamos que vai se levantar um exército do mal
e vai vir com espingardas e bombas destruindo igreja e fechando igreja. Talvez essa não seja a nossa perseguição. Talvez a nossa perseguição seja a mesma do período de Elias. O pecado vai se infiltrar sorrateiramente no nosso coração, e quando nós menos esperarmos, estaremos sendo perseguidos por nós mesmos. E aí Elias tem esse sentimento da perseguição relacionada ao pecado. E aí o que o Elias faz quando ele se sente perseguido, pressionado? O que o Elias faz diante da perseguição chamada pecado e da perseguição chamada profetas de Baal? Ele se posiciona. Isso é uma chave aqui nesse texto. Amém? Deus está esperando que você, igreja do Senhor, que eu, igreja do Senhor, nos posicionemos diante desta geração de pecado. Não é se posicionar a favor, é se posicionar contra o pecado. Você pode ser chamado de chato, de quadrado, de crentão, podem falar para você que a igreja evoluiu, podem falar para você que a igreja atualizou, não importa, encare essa perseguição, mas se posicione contra o pecado. Deus colocou isso no meu coração hoje. Na hora que eu acordei, vendo uma ação que é normal do nosso tempo, os meus olhos se abriram hoje, e eu pensei assim, meu Deus, isso não pode. Essa é a nossa geração, aonde o pecado está entrando nas nossas vidas de forma sorrateira, e nós estamos aceitando. Assim como Deus chamou Elias para se posicionar, Deus está nos chamando para que nós venhamos nos posicionar frente ao pecado desse tempo. Não aceita, meu irmão, aquilo que a Bíblia rejeita. Não aceite o que a Bíblia diz não, nem para você, nem para os seus, e nem para os que estão perto de você. Nós somos a geração que estamos aprendendo a conviver. Existem palavrinhas no nosso meio que estão introduzindo pecados. Palavrinhas mágicas, não é? Que estão permitindo com que pecados entrem na nossa sociedade. Uma delas é inclusão. Há 10 anos atrás, quando se falava em inclusão, e nós usávamos essa expressão, inclusão social, você lembrava da irmã Isami, trabalhando lá na PAI, promovendo a inclusão social das pessoas com deficiência. Talvez inclusão é a palavra que a Isami mais usou, né, irmã Isami, ao longo da jornada. Aceitar, né, o mesmo direito, tem direito de trabalhar, pode comprar um carro com desconto, tem direito à escola, à educação, à saúde. Então, irmãos, quando nós escutávamos no passado essa palavra inclusão, você lembrava da PAI, da pessoa que precisava, e a sociedade discriminava. Quanta discriminação será que a Juliana não enfrentou? Talvez a Lavínia do Marcos enfrentou? Quando a gente ouve a palavra inclusão hoje no nosso contexto, infelizmente não está relacionado mais a quem deveria ser beneficiado por ela. A própria educação pega a palavra inclusão, que é um direito do deficiente, para colocar homossexual, lésbica,
aceitar o pecado, e nós estamos usurpando, nós a sociedade, a palavra inclusão, que tem um sentido e uma história tão bonita e tão linda, para um negócio errado. E sabe o que a gente faz? Quando chega alguém perto de nós, que tem um pensamento diferente do nosso, e que esse pensamento é pecado, sabe o que nós fazemos? Nós aceitamos. Não vou discutir, vou ficar calado, não vou me opor. Você pensa assim, problema seu, eu não penso assim. Esse não foi o papel de Elias. Qual foi o papel de Elias? Se posicionar. Como que nós atualmente estamos carentes de nos posicionarmos relacionado àquilo que está errado? Você é um Elias dessa geração. Deus te chamou para se posicionar contra o pecado. Amém? Elias se posiciona e diz aos profetas de Baal: não há Deus em Israel, mesmo que eu esteja sozinho. Ele não estava, mas a sensação era de estar. Depois do acontecimento do capítulo 18, chegam 700 profetas de Israel, e aí ele vê que não estava sozinho, mas a sensação até aqui era de que estava. Ele reúne os profetas de Baal e convoca eles a um desafio, confrontando eles, se posicionando, falando assim: olha, se Baal é Deus, faça o seu sacrifício, e o Baal vai descer e vai receber o sacrifício, e depois eu vou fazer o sacrifício a Yahvé, a Adonai, Elohim. E se Elohim é Deus, se Adonai é Elohim, ele vai descer e vai consumir o holocausto, e nós veremos quem é Deus em Israel. Os 450 profetas de Baal juntam o seu sacrifício, e durante toda a parte da manhã, até na hora do almoço, eles gritam por Baal, eles clamam por Baal, e Elias até fala: olha, grita mais alto, talvez ele ainda não acordou. Eles chegam a ponto de cortar os próprios pulsos, a se cortarem, chamando por Baal, falando: Baal, vem nos ajudar, vem receber o sacrifício. E Baal não veio, porque Elias se posicionou. Quando foi chegada a hora do sacrifício da tarde, naquela época o judeu tinha a prática, de sacrificar o Senhor a cada 3 horas durante o dia. Então, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e pouco antes das 6 da noite. Eram os 4 sacrifícios diários, que não eram exigidos pela lei, mas com o decorrer do tempo o povo adotou essa prática de oração durante a noite, sacrifícios durante o dia. E aí, quando chegou o horário do sacrifício da tarde, Elias restaurou o altar do Senhor que havia sido derrubado. A segunda ação prática de Elias para nós aqui nessa noite é a restauração do altar. Já que nós nos posicionamos, já aprendemos a nos posicionar diante do pecado, o altar precisa ser restaurado. Restaura o altar de adoração no seu coração. Irmãos, a nossa religião não pode ser fria, vazia, sem sentido. Deus não nos chamou para sermos uma igreja sorveteriana, presbiteriossaura. Vou conjecturar outros nomes para não ficar ruim, para que venha à sua mente, Batistossaura Rex. Sorveteriana, Batistossaura Rex. Deus não nos chamou, irmãos, para vivermos sem o toque do Espírito Santo, sem sentir algo diferente pulsar no nosso coração, sem sentir um arrepio durante o louvor,
sem uma palavra sequer da pregação falar aos nossos corações. Deus não nos chamou a isso. Deus nos chamou a viver a sua presença 24 horas por dia. Que 2023, você levante o altar da adoração no seu coração, porque é isso que Deus quer de você. Deus quer que você chore mais na presença dEle em 2023. Deus quer você mais de joelho na presença dEle em 2023. Em 2023, Deus quer te ver orando mais. Deus quer falar com você através da Bíblia. Deus quer que você trabalhe para Ele na obra dEle em 2023. Isso é levantar o altar. Levanta o altar de adoração. Tudo começa quando o altar é erguido. Para Elias não importava se ele estava sozinho. Para Elias não importava o nível de pecado. Para Elias não importava se tinha 450 profetas de Baal. Ele acreditou que se o altar fosse levantado, Deus o visitaria. Não tem problema se essa sociedade é pecaminosa. Não tem problema se os outros crentes estão pecando por aí. Não tem problema se tem igreja fazendo coisa certa ou coisa errada. Se você levantar o altar de adoração no seu coração, Deus vai te visitar. Sabe por que Ele não visita? Cadê o altar? Tem um altar aí, irmão? O altar não é só aqui. Isso é só um tablado de madeira. Na verdade, nós chamamos de púlpito. O altar está aí. O véu se rasgou de alto a baixo. O Santo dos Santos não existe mais. Ele deixou de habitar atrás das cortinas, no grande templo feito de mármore, ou no suntuoso templo de Salomão, para habitar dentro do seu coração. Lá é que tem que ter um altar. O altar hoje é espiritual. O altar hoje não é físico. Você não tem que fazer um oratório lá na sua casa. Você não tem que acender uma vela. O altar de adoração do nosso Deus é aqui. É quando você se rasga. É quando você se quebranta. É quando você se humilha. É quando você se abre. Lá dentro do seu quarto, com a porta fechada, com lágrimas nos olhos, e chama por Ele e fala assim: vem. E você sente a brisa do Espírito Santo, mesmo com a janela fechada, envolver a sua vida enquanto você ora, e trazer uma paz que excede todo entendimento sobre o seu coração. Aleluia! Esse é o altar. 2023 precisa ser o ano do altar. A segunda ação de Elias é levantar o altar. Elias se posiciona. Elias levanta um altar ao Deus de Israel. Terceiro lugar, Elias cumpre o chamado a qual ele foi proposto. Deus chama Elias para alguma coisa. O cumprimento desse chamado está no teor da frase. Se há Deus em Israel, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. Ele exerceu a vocação que Deus chamou ele para fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te chamou para alguma coisa, meu irmão. Deus não te chamou à toa. Deus não te chamou porque você é bonito, e nem porque você é feio. Ele te chamou com um propósito específico. Cumpre o que Deus te chamou. Faça o que Deus te chamou para fazer. Cada um de nós vamos ter um chamado individual para algo que Deus quer através de nossas vidas. Você não existe em vão. Nem que seja uma alma, Deus te chamou para ganhar. Mas para alguma coisa Deus tem um propósito, senão Ele não tinha te chamado, pode ter certeza. Deus não estava sem fazer nada lá no céu, depois do almoço, palitando os dentes, falou assim:
Chama esse aqui para sentar lá na igreja, lá encher uma cadeira. Não foi isso. Busque de Deus qual é o chamado que Ele tem para você, a vocação que Ele tem para você. Tem algo que Ele te chamou para fazer para Ele, e você faz com gosto. Aquilo que talvez outras pessoas não dão importância nenhuma. Mas para você, não, Deus me chamou para fazer. Mesmo que pessoas tentem me impedir, eu vou fazer. Porque Deus me chamou para fazer. Foi isso que Elias fez. Eu não sei qual é o seu chamado individual para aquilo que Deus propôs para você. Mas existem o chamado coletivo para nós enquanto igreja. E você tem que cumprir esse chamado. Algumas coisas desse chamado. Deus te chamou para abençoar. Libera uma palavra de bênção lá na sua casa. Estenda a mão para o seu filho lá, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa. Profetiza bênção. Fala lá, oh, Jesus vai entrar no seu coração, vai te libertar. Vai trazer você de volta. Vai salvar, vai escrever seu nome no livro da vida. Profetiza coisas boas. Libera a palavra de vitória. Deus te chamou, foi para isso. Ah, pastor, você está falando de Antigo Testamento. Me dá a prova do Novo. Te dou um livro inteiro. Hebreus diz que você é embaixador de Cristo na terra. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Você é um representante de Cristo aqui nessa terra. Ô meu irmão, aproveita esse negócio. Sai abençoando vidas por aí. Diga, Deus te abençoe. Abençoe. Abençoe o local que você trabalha. Bom ou ruim, lá que você tem tirado o seu sustento. Abençoe sua casa. Abençoe seus filhos. Mesmo que seu marido ou sua esposa seja ruim, abençoa. Começa a liberar a palavra de bênção. Você já pensou se o Elias começasse a amaldiçoar? Esse povo pecador que não se converte, tomara que morra todo mundo, eu não aguento ser o último mais. Não foi isso que o Elias fez. Se eu sou homem de Deus, se há Deus em Israel, acaba com esse Baal. Libera a palavra de bênção. Cumpre o que Deus te chamou para fazer. Evangeliza. Outro chamado coletivo, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Ô meu irmão, você não tem um vizinho, você não tem um parente, você não tem um amigo para você falar com ele assim, vamos visitar a igreja. Não é possível que todo mundo que você conhece é crente já. Que todo mundo que você conhece já aceitou Jesus. Não sou muito fã de pescaria, embora a maioria dos pastores goste de pescar. Quando você está numa turma de pastor, o assunto, quando não é Bíblia, é pescaria. Você senta com o pastor, ou ele vai falar de Bíblia, igreja, né, relacionado, ou ele vai falar de pesca. Eu mesmo, raríssimas vezes pesquei enquanto criança. Não sabia colocar isca no anzol. Quem me ensinou a colocar isca no anzol foi pastor Manuel, que gostava de pescaria, tinha barco, aí vamos pescar, e aí eu ia por causa da diversão, né, da pescaria. Não, confesso para os irmãos que não gostam, porque carrega barco, pega vara, limpa trem, carrega tralha, faz comida, meio do mato, mosquito, não sei nadar, aí ficava com medo de entrar no barco, mó mexida. Aí aprendi a pescar em Bom Despacho, depois que saí de lá não pesquei. E olha que a gente mora perto do rio, né? A pregação do evangelho é semelhante à pescaria, sabia? O cristão de banco, você pesca de vara. Você joga a varinha e pesca um peixinho e traz para a igreja. O pastor pesca de tarrafa, entendeu? Você pesca com a varinha e traz aqui. Aqui eu jogo a tarrafa é a palavra de Deus, né?
Aqui eu jogo a tarrafa e pego na maior quantidade. Mas quem traz peixinho por peixinho é o crente. Evangelismo não é uma missão pastoral. O pastor cuida. O crente evangeliza. Não é possível, irmãos, que a gente não tenha um vizinho, um amigo, um parente precisando de Jesus. Eu ia compartilhar com os irmãos no grupo, mas o ativismo do dia a dia fez com que passasse, mas uma hora eu ainda vou pôr lá. Sabe essas postagens de culto? Quinta-feira, há uns 15 dias atrás, foi até no dia que eu não vim à igreja, eu coloquei no meu status do WhatsApp, culto de quinta-feira da igreja, pus lá a imagenzinha. E no meu local de trabalho tem eu considero uma desvantagem, que é você ter que atender o cliente com o seu número de telefone pessoal. Né? Eu acho isso uma desvantagem. Se um dia eu abrir uma loja de pneu, eu já tenho todo mundo que compra pneu. Né? Acho que eles estão dando bobeira com isso. Então eu tenho todos os meus clientes como contato. Aí eu posto lá a figurinha da igreja. Tem vezes que eu vejo lá, tipo assim, 2, 3 irmãos vê a figurinha da igreja. E tipo assim, 200 clientes meus vê a figurinha da igreja. Aí, naquele dia, inclusive na quinta-feira que eu não vim, um rapaz comentou meu status de WhatsApp com a figurinha da igreja. Falando assim, estou vendo aqui que você sempre posta coisas da igreja. Vi que no seu status tem escrito aí que você é pastor. Eu estou precisando de Deus. Eu estou na viagem aqui, ele é rifeiro. Eu estou na viagem aqui, eu estou precisando de uma oração. Preciso que o Senhor ligue para mim e ore por mim. Essa semana eu perdi 2 pessoas da minha família. Eu estou desesperado. Eu preciso chegar em Lagoa da Prata e caçar uma igreja para me frequentar. Liguei para ele, orei, respondi a mensagem, liguei, orei. Pessoa sedenta, desesperada. Ninguém falou do amor de Deus para ele. Ele está caindo na consciência de que precisa do Senhor. Irmãos, lá fora está cheio de gente clamando pela presença de Deus, implorando, rastejando, para estar sentado no lugar que você está sentado e às vezes reclamando. Pessoas precisando viver a experiência que você já viveu. Nós precisamos cumprir o propósito a qual nos foi proposto. Abençoe vidas. Evangelize, fale do amor de Jesus. Foi o que o Elias fez. Em terceiro lugar, se eu sou homem de Deus, que caia fogo dos céus. Se há Deus em Israel, que caia fogo dos céus. Na hora que ele termina a oração, o fogo vem, consome tudo que ele tinha colocado sobre aquele altar. O fogo foi tão intenso que as pedras que estavam sobre o altar foram consumidas. Foi consumida o holocausto, a água, a lenha e as pedras. Sabe por quê? Em quarto lugar, Elias teve fé. Ele exerceu a sua fé, acreditando no que Deus, no que Elohim, o Adonai, poderia fazer naquela tarde. Pergunto para você, você serve a Deus? Você está sentado aqui nessa cadeira é porque você serve a Deus, amém? Você acredita no poder do seu Deus? Meu irmão, não se esqueça disso, tenha fé. Sabe essa enfermidade aí? Ele pode te curar. Sabe essa libertação? Ele pode te dar. Sabe aquela porta? Ele pode abrir. Sabe aquela causa? Ele pode mover. Sabe aquela situação? Ele pode reverter. Esse é o nosso Deus. Nós não podemos parar de acreditar e querer resolver as coisas sempre de maneira humana. Eu não sei para quem, mas Deus manda dizer nessa noite: nós não resolvemos as situações de maneira humana.
Nós resolvemos na fé. Creia, Ele pode fazer por você. É o mesmo Deus que fez a sombra do relógio de Acás retroceder, que fez o sol parar, que abriu o mar para Moisés. É o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus que multiplicou farinha da tigela, azeite da botija, é o mesmo Deus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, é o mesmo Deus que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Você acredita no mesmo Deus, um Deus que não morreu, ou melhor, que morreu, mas que ressuscitou. Mudando a frase, o Deus que não está morto, o Deus que habita no seu coração, o Deus Emanuel, que está com você e jamais te abandona, que sabe a sua dor, que entende os seus problemas, que sabe das suas necessidades, das suas dificuldades, é o mesmo Deus, Ele não mudou, creia. Que 2023 seja o ano da fé. Nós possamos crer, irmãos. Acredita. Acredita na sua igreja. Acredita no seu pastor. Acredita no seu ministério. Acredita na sua vocação. Antes de tudo isso, que eu deveria ter falado primeiro, acredita na Bíblia. Vem acreditando. Precisa ser melhor, irmãos. A não ser que Deus tenha um propósito nisso, eu não aceito 2023 ser igual 2022 para a nossa igreja. Não é possível. Eu creio num Deus que pode fazer grandes coisas. Creia, acredita. Corre atrás. Com fé, crendo, Ele faz, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele te ama, Ele te ajuda, Ele provê. Ele é o seu Deus e Ele não mudou. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Se coloque de pé. Enquanto a Márcia canta mais uma vez, né? Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Irmãos, não sei se eu vou lembrar aqui, 4 convites foram feitos a nós nessa história de Elias. Se posicione contra o pecado. Não aceite o pecado dessa geração. Amém? Não aceite o pecado. Cumpra o chamado a qual você foi proposto a cumprir. Erga o altar de adoração. E creia, meu irmão. Creia, acredita. Nós não podemos ser essa geração desacreditada, sem fé, sem esperança. Nós temos que crer, nós temos que acreditar naquilo que só o Senhor pode fazer por nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Estamos reunidos aqui nessa noite.